Fala galera, então continuando aqui a aula de estequiometria aplicada a reações químicas, a gente vai ver aqui um exemplo num caso onde existe uma única reação química envolvida, porém com excesso de reagente. Pessoal, primeiro a gente tem que entender né, o que seria esse tal de excesso, né? Como que uma reação química ela acontece. Existe uma proporção ideal para que as coisas reajam entre si. Então, não necessariamente se eu coloco mais reagente, eu vou obter mais produto, tá? Porque ao mesmo tempo que existe esse tal desse reagente em excesso, existe também o que a gente vai chamar de reagente limitante. Eu gosto de utilizar aqui uma analogia bem simples para que vocês possam enxergar o que seria esse excesso, né? Ou o que seria essa limitação trabalhando da seguinte forma. Vamos imaginar que uma reação química, ela ocorre pelo choque, né, entre átomos, precisam estar numa energia suficiente, uma geometria favorável, tá? Isso daí a gente vai ver quando a gente entrar em físico-química. Então vamos imaginar que uma reação química seja o mesmo de eu colocar uma tampa de caneta, então uma tampa, mais a caneta sem tampa, para formar aqui, ó, a caneta tampada, tá? Ou a caneta com tampa, tá? Então, é óbvio, né? Se a gente for parar para pensar, uma única tampa consegue tampar uma caneta, né? Então, a estequiometria para essa reação, né, será uma tampa para uma caneta, irá formar uma caneta tampada. Tá? Essa é a ideia. Nós temos uma estequiometria aqui de 1 para 1, tá? Agora vamos imaginar o seguinte: numa determinada circunstância, eu pego 5 tampas e coloco para reagir com 10 canetas. Essa é a ideia, tá, pessoal? Eu sei que é um exemplo bem assim grosseiro, mas essa é a ideia, tá? Porque os exercícios que envolvem excesso, o mínimo que eles vão fazer é informar para vocês já uma quantidade de reagente. Então, ele vai falar, ó, eu reagi tantos mols de tal coisa com tantos mols de outra coisa. Ele já vai te dar essas informações, tá? Então, é necessário que vocês consigam trabalhar e qual a informação que a gente vai ter que utilizar, tá? Então, vamos lá. Aqui está óbvio que 5 tampas para 10 canetas, eu não vou conseguir formar 10 canetas tampadas. Por quê? Porque a necessidade para formar 10 canetas tampadas seria reagir com 10 tampas. Da mesma forma, se eu coloco apenas 5 tampas, eu consigo formar apenas 5 canetas tampadas. Então, vocês percebem aí que alguma coisa está em excesso, que não vai reagir, está ali de maneira acima do suficiente, né? E alguma coisa está limitando a quantidade de produto, que seria a caneta tampada. E como que a gente consegue enxergar isso em exercícios de química, pessoal? Existe uma regrinha muito simples. Nós estamos falando de proporção, né? Vamos pegar essa proporção aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar essa proporção aqui e vamos trazer para cá. Então, nós temos uma proporção de 1 para 1 entre tampa e caneta. E nós temos uma proporção aqui embaixo ó, de 5 para 10. Percebem que não está proporcionalmente correto, por quê? Porque de 1 para 5, o que aconteceu? Multiplicou por 5. O mesmo deveria acontecer aqui, mas aqui não, aqui multiplicou por 10, né? Aqui nós temos o dobro. Então, existe um excesso, tá? Nós conseguimos identificar que existe um excesso. Qual vai ser a regra? A regra vai ser o seguinte, pessoal. Quando a gente tem essa igualdade, né, isso daqui matematicamente eu posso escrever como 1 sobre 5 deve ser igual a 1 sobre 10. E
nós podemos simplesmente fazer assim, ó, né, ó. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 5, 5. Esses números deveriam ser iguais, se a proporção estivesse correta. Como não são iguais, sempre o maior número, sempre que a gente fizer essa regra, vai indicar aqui o reagente em excesso, tá? Essa é a primeira ideia. Se ele é o reagente em excesso, então o outro será sempre o reagente limitante, tá? Então isso é crucial para que nós consigamos realizar um exercício envolvendo uma reação química que possui excesso de reagente, tá? Mas, professor, qual é a importância de achar o reagente limitante? Pessoal, o reagente limitante é ele que vai influenciar, né, diretamente na quantidade de produto formado. Por quê? Se ele limita, a hora que ele acabou, não tem mais reação. Ó, tá óbvio aqui se a gente olhar, né? Não precisaria nem fazer a conta. Nós saberíamos que a tampa é quem limita. Por quê? Se eu só tenho 5 tampas, obviamente eu vou conseguir produzir apenas 5 canetas tampadas. Então, o reagente limitante é o reagente que nós iremos utilizar no cálculo estequiométrico. Aquele reagente em excesso, vocês não vão utilizar a informação dele para cálculo estequiométrico, porque ele está em excesso, ele não condiz com a proporção da reação química, tá? Então essa é a ideia, pessoal. Nós vamos ter ali dois valores, vamos fazer esse cruzamento de valores, vamos achar o reagente em excesso, vamos achar o reagente limitante, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, imagine que o exercício peça, então, né? Quantas canetas serão tampadas quando eu reagir 5 tampas com 10 canetas? Ó, eu não vou usar essa informação aqui. Por quê? Porque eu acabei de saber que ele é o reagente em excesso. Vou usar essa informação do limitante. Aqui a gente coloca um x. Então, fazendo a proporção rapidinha aqui, ó, uma tampa gera uma caneta tampada, 5 tampas, x. X é igual a 5, né? Então, nós teríamos 5 canetas tampadas, reagindo-se 5 tampas com 10 canetas, tá? Esse é o primeiro passo, então, encontrar quem está em excesso, quem é o reagente limitante, e entender que o limitante, como o próprio nome já diz, ele limita a reação. Quando ele acabar, não existe mais reação, tá? O outro reagente que está em excesso não tem com quem reagir, portanto, não vai gerar produtos novos, ok? Outro ponto, pessoal, que às vezes é perguntado também nos exercícios, né, nos enunciados. Qual é a quantidade do reagente que está em excesso, né? Quem está em excesso e qual é a sua massa ou a sua quantidade em mols que está em excesso? Aí a gente faz o seguinte, ó. Vamos até deixar aqui o X das canetas tampadas. Ó, aí a gente pode simplesmente fazer assim, ó. Se eu quero saber o excesso para esse reagente, eu vou calcular então qual que seria a quantidade proporcional dele, tá? Necessária para reagir com essas 5 tampas. Aqui está óbvio que tem que ser 5 também, né? Se a quantidade proporcional é 5, mas foi colocado 10, então a quantidade que está em excesso é 10 menos 5. 5 canetas estão em excesso, ou seja, essas 5 canetas não vão reagir com ninguém, tá? Pessoal, é apenas um exemplo, eu sei que é um exemplo grosseiro, mas eu acho que fica muito mais visível para que vocês entendam o que realmente está acontecendo, né? Existe uma proporção, nem sempre a proporção vai ser 1 para 1, tá? Mas a gente sempre vai conseguir identificar quem é o reagente que está em excesso, quem é o reagente limitante, com essas regras. Fazendo essas regras, então, achando o limitante, é a partir do limitante que você vai calcular a quantidade de produto, ou a quantidade que você precisaria, né, proporcional,
para outro reagente e assim por diante. Tá? Tudo será baseado no reagente limitante. Reagente em excesso, a gente basicamente só vai encontrar quem é e calcular ali qual é a sua massa em excesso, a sua quantidade molar, seu volume e etc. Beleza, galera? Então, pessoal, já apaguei tudo rapidinho aqui. Vamos lá para o exemplo. Eu utilizei o mesmo exemplo que a gente fez para o outro exercício, né? Para outra situação onde nós não tínhamos excesso, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil também para vocês compreenderem as diferenças, tá? Vamos lá, ó. Deseja-se neutralizar 1 grama de ácido clorídrico do estômago de um paciente e para tal foi dado a esse paciente 0,7 gramas de hidróxido de magnésio. Tá? Nós já sabemos, né, que o passo a passo de um exercício de estequiometria, a primeira coisa é fazer a reação química caso o exercício não dê essa reação, né? Não dê a equação. Vamos lá. Reação ácido-base, ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio. Nós já sabemos então que vai formar cloreto de magnésio mais água. Temos que balancear, né? Ó, cloro, temos 2 cloros aqui, 2 cloros aqui. Temos 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, mas aqui nós temos, ó, mais 2, que são 4, né? Então vamos colocar o 2 aqui, tá? 2 oxigênios, 2 oxigênios. Está balanceado. Beleza. Pessoal, agora, ó, o que o exercício está pedindo, né? O que o item A ele pede? Ele quer saber se a massa, se essa massa colocada de hidróxido de magnésio, ela é suficiente para neutralizar a acidez estomacal. Ou, se ela for insuficiente, quer dizer que a gente vai ter um excesso de ácido, né? Ainda no estômago da pessoa. Tá? Vamos lá então, ó. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Nós estamos realizando, né, uma relação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio. Então é para eles que a gente tem que olhar, tá? Lembra que a primeira linha vai ser sempre da equação e a segunda linha vai ser a linha do exercício, né? Na linha da equação, nós podemos já baixar os números estequiométricos, né? Ó, que é 2 e 1. Nós estamos trabalhando com unidades aqui, ó, de grama, né? Então, HCl é 1 grama, que está no estômago do paciente, e o hidróxido de magnésio são 0,7 gramas que foram administrados a esse paciente. Sempre que a gente trabalhar com massa, pessoal, é interessante, né? É primordial, na verdade, que a gente calcule as massas molares, né? Então vamos lá. Calculando a massa molar aqui, nós temos 1 mais 35,5. Teremos um total aqui de 36,5 gramas por mol para o ácido clorídrico e para o hidróxido de magnésio. Ó, vai ter alguns casos que o exercício já vai dar para vocês as massas molares, tá, pessoal? Nem sempre vai ser necessário ficar calculando, tá? Ó, então, 2 vezes 16, vou colocar já 32. 2 vezes 1, 2, né? Isso daqui vai nos dar um total de 58 gramas por mol, né? Ok. Então, vamos colocar aqui, ó, lá na reação de novo. Vamos colocar, ó, 2 vezes 36,5 gramas. E aqui, 1 vez 58 gramas. Tá? Essa é a relação a partir da equação química. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos que o exercício diz que existe 1 grama de ácido clorídrico no estômago da pessoa e que vai ser administrado 0,7 gramas de hidróxido de magnésio. O que a gente tem que analisar é que, será que essa massa de hidróxido de magnésio é suficiente? Aqui, pessoal, a gente vai fazer aquela relação, né? Ó. Nós vamos multiplicar esse por esse e esse por esse. Para quê? Para a gente conseguir encontrar quem está em excesso e quem é o reagente limitante, tá? Porque isso sempre vai acontecer.
Se os valores derem iguais, quer dizer que a proporção ela foi atendida, né, respeitada, então nós não temos um caso com excesso ou limitação de reagente. Fazendo aqui rapidinho, pessoal, ó, 2 vezes 36,5 vai dar 73, vezes 0,7, nós teremos aqui 51,1. Esse valor aqui não tem unidade, tá, pessoal? Isso daqui é só uma análise e nós nem iremos utilizar esse valor para nada, tá? Apenas para essa análise. Fazendo do outro lado aqui, ó, 58 vezes 1, 58. Percebem que ó, o 58 é maior do que o 51. Então, nós temos aqui um excesso por parte do ácido clorídrico. Então, ó, nós temos um excesso de ácido clorídrico, tá? Ó, sempre esse valor aqui vai representar a coluna, tá? A coluna da substância. Então, esse será o nosso reagente em excesso. Se ele é o reagente em excesso, obviamente, esse será o nosso reagente limitante. Só por essa conta, pessoal, a gente já pode afirmar então que a quantidade de hidróxido de magnésio administrada a esse paciente não foi suficiente para neutralizar completamente o ácido clorídrico, tá? Essa seria a primeira ideia. Mas assim, vamos calcular, né? Vamos ver o quanto então seria necessário de hidróxido de magnésio para neutralizar esse 1 grama de ácido clorídrico. Vou apagar aqui. Ó, vou apagar aqui essas informações aqui também. Nós já temos as massas molares, né? Para sobrar espaço aqui, pessoal. Então, apagando aqui. Vamos lá, ó. O que a gente pode fazer? Nós sabemos já que o hidróxido de magnésio é o limitante. Então, quanto que eu precisaria de hidróxido de magnésio para neutralizar esse 1 grama de ácido clorídrico? A relação vai ser assim, né? Ó, 73 para 58, né? Ou seja, 73 gramas reagem com 58 de hidróxido de magnésio. Logo, 1 grama teria que reagir com uma quantidade X. Nós vamos chegar aqui em 58 dividido por 73, 0,79 gramas de hidróxido de magnésio. Essa seria a quantidade necessária para neutralizar 100% o ácido clorídrico no estômago desse paciente. Beleza, pessoal? Tá, então aqui a resposta seria não, né? Não, por quê? A quantidade não é suficiente, né? Nós precisaríamos de 0,09 gramas a mais, pelo menos, de hidróxido de magnésio, certo? Vamos responder os outros itens também. Então, pessoal, vamos lá. O item B ele pede o seguinte, né? Ó, qual o reagente que está em excesso? Nós já sabemos que o reagente em excesso é o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico é o reagente que está em excesso. Mas ele quer saber qual que é a massa que está em excesso, tá? Aí é que tá. Vamos lá então. Vamos colocar rapidinho aqui a equação de novo. HCl mais MgOH2, formando então cloreto de magnésio, mais água. Nós já sabemos aqui que para balancear a gente precisa colocar esses números estequiométricos. Vamos lá, pessoal, e nós já sabemos aqui, né, que o que reage em quantidade de massa é 73 gramas de ácido clorídrico reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio. Lembra que a primeira linha é a linha da equação, a segunda linha é a linha do exercício. No exercício, para a gente encontrar aqui então qual é a massa de ácido clorídrico que está em excesso, basta utilizar a massa de hidróxido de magnésio que foi colocada para reagir. Por quê? Lembra que o hidróxido de magnésio é o reagente limitante. Ele vai limitar a reação, ele será consumido por completo durante a reação, tá? Então, a massa de
hidróxido de magnésio é 0,7 gramas. Logo, nós podemos encontrar então qual que é a massa de ácido clorídrico que foi consumida, que foi neutralizada nesse processo. Tá? Fazendo a conta aqui rapidinho, 58x é igual a 73 vezes 0,7, 51,1. X é igual então a 51,1 dividido por 58, que vai dar 0,88 gramas de ácido clorídrico neutralizado, tá? Ou seja, que reagiu. Certo, galera? Então, ó, o que a gente acabou de encontrar aqui é a quantidade de ácido clorídrico que foi neutralizado. Lembra que lá no estômago do paciente tinha 1 grama de ácido clorídrico? Se neutralizou 0,88 gramas, quer dizer que sobrou, né, sem reagir, né, um excesso de 0,12 gramas desse ácido, tá? Que estaria então em excesso. Certo, pessoal? Então, o item B, nós teríamos então como reagente que está em excesso ácido clorídrico e a massa em excesso 0,12 gramas. Beleza? Vamos lá, vamos utilizar aqui a mesma lousa. Vou apagar aqui rapidão. Eu acho que eu consigo apagar aqui todas as linhas do slide. Tchurum. É isso aí. Vamos lá. Item C. Qual será a quantidade em mols de sal formado? Não devia ter apagado a equação, né, galera? Vamos lá, de novo. Mais uma vez. Vamos fazer a equação rapidinho aqui. Vamos lá, galera. Lembra que numa equação química, né, numa reação onde há excesso, quem vai proporcionar, né, quem vai afetar diretamente ali a quantidade, vamos dizer assim, quem vai comandar a quantidade de produto formado, vai ser sempre o reagente limitante. Lembra lá da questão da caneta, né? Eu posso colocar 200 canetas. Se eu só tenho 5 tampas, vão ser formadas apenas 5 canetas tampadas. Tá? Então, quem manda é o reagente limitante. E nós já sabemos que o reagente limitante é o hidróxido de magnésio. Então, vamos lá. Nós queremos saber a quantidade em mols. Vamos lembrar lá do passo a passo, né? Quantidade em mols de sal formado. Para começar, o sal, hidróxido não, né? Cloreto de magnésio. Primeira linha é a linha da equação, né, pessoal? Então, a gente não vai colocar ali. Nós vamos colocar aqui, na linha do exercício, x mol. Nós queremos saber, então, qual a quantidade de mol que será formado a partir de quem? Nós vamos utilizar 1 grama do ácido clorídrico? Não, porque ele está em excesso. Nós vamos utilizar a massa do hidróxido de magnésio, porque ele que comanda, ele é o reagente limitante. E na equação aqui, nós sabemos que aqui existe, então, 58 gramas. E aqui, como aqui está em mol, em cima também tem que estar em mol, tá, pessoal? Lembra que nós precisamos respeitar as unidades. Numa mesma coluna, as unidades devem ser iguais, tá? Em alguns casos, dá para não ser, tá? Mas para evitar erro, pessoal, é melhor colocar, tá? Melhor colocar a mesma unidade em cada coluna. Podemos, então, fazer aqui, né, a regrinha de 3. Vai ficar 58x é igual a 0,7. X é igual a 0,7 por 58, que vai dar 0,7 dividido por 58, aproximadamente 0,012 mol de cloreto de magnésio, tá? Então, percebam que sempre que vocês tiverem que encontrar algum valor estequiométrico, é o reagente limitante.
É a informação, é o dado do reagente limitante que vocês vão usar, nunca do reagente em excesso. Beleza? E agora o item D. A quantidade, né, o número de moléculas de água produzidas. Agora a gente pode fazer várias relações, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui também para sobrar espaço para a gente. Apagando aqui. Ó, nós já sabemos que esse x-mol aqui, ó, equivale a 0,012, né? Então eu posso fazer uma relação também agora com o cloreto de magnésio e a água, tá? Não preciso ficar pegando sempre agora o hidróxido de magnésio, porque isso daqui está proporcional, tá? Está estequiométrico. Vamos lá, ó. Quando a gente fala de moléculas, lembra que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Em 1 mol existem essa quantidade de moléculas. Então aqui na água a gente vai abaixar aqui o número estequiométrico e ao invés de colocar mol, nós vamos colocar 6 vezes 10 a 23 moléculas. Por quê? Porque aqui embaixo vai ser x moléculas. Lembra que a unidade precisa ser a mesma, né? Então, basta fazermos agora aqui, ó, essa relação, né? X vai ser igual a, ó, podemos escrever esse número aqui na forma de notação, né, pessoal? Porque lá no vestibular, aqui eu estou fazendo tudo com a calculadora rapidinho e tal. No vestibular vocês não terão a calculadora. Então, é extremamente importante que vocês saibam converter os números para a notação científica, para facilitar a vida de vocês, tá? Vamos escrever esse número aqui, ó, como um número inteiro, né? 12 vezes 10 a menos 3, ó, passei a vírgula, 1, 2, 3 casas. Vezes, ó, aqui a gente já sabe, ó, que 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 10 é 23. Olha como que facilita, pessoal. Agora, ó, quanto que é 12 vezes 12? Pô, 12 vezes 12 é fácil, né, professor? 144. Vamos manter o 10. O que eu faço aqui numa multiplicação? Eu vou somar os expoentes? Tá, vamos lá. Menos 3 mais 23 é igual a 20. Positivo, né? 20. Maravilha. Posso deixar assim? Até pode, mas o interessante é deixar apenas um número antes da vírgula, né? Um número entre 1 e 9, né, pessoal? Então vamos deixar 1,44. O que eu fiz aqui, ó? A vírgula estava aqui, eu passei ela duas casas, né, ó? Passei duas casas, então eu diminui o meu número 100 vezes. Se eu diminuo, né, se eu passo as casas para a esquerda, eu aumento o expoente aqui, ó, né, ó? Então, vai ficar 1,44 vezes 10 a 22 moléculas. Moléculas de água. Certo, galera? Então, esse foi o nosso exemplo de hoje. Utilizando, então, um exercício simples, né, digamos assim, mas que envolve, então, excesso de reagente. Beleza?